O Motorola Edge 40 acabou de ser lançado como um flagship custo-benefício, que buscou aliar beleza na construção e potência no desempenho, mas sem cobrar uma fortuna por isso. Eu passei 2 semanas com ele para te contar nesse vídeo o que eu achei do mais novo celular da marca. Será que ele é mais top de linha ou mais custo-benefício? Como são as câmeras? Fica aqui que eu te conto. Se você gostar do Moto Edge 40, tem links na descrição. E comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal. Ah, e 2 dicas para você sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda dica é baixar o comparador Escolha Segura, seja no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele compara preços, mostra o histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você procura chegou no preço que você quer pagar. Recados dados, bora falar do novo top de linha da Motorola? Então sobe a vinheta! Eu acho que a gente não precisa contextualizar mais tanto assim a linha Edge, certo? Já estamos na 4ª geração da família de tops de linha da Motorola, mas o que eu tenho percebido é que ela está buscando entender o seu espaço nessa batalha de flagships. Sim, porque em nível global, quando a gente fala de celulares de alto desempenho, a gente vê um duopólio entre Samsung e Apple, e as demais marcas precisam encontrar um espaço ali. No primeiro Edge Plus de 2020 e no Edge 30 Ultra do ano passado, a Motorola partiu para cima, com as melhores especificações possíveis, mas nos 2 aparelhos que eu pude testar, senti que faltava um ponto para que ele pudesse competir nesse topo e foi nas câmeras. Aliás, essa informação é importante para o restante desse review, tá? Na linha Edge 20 de 2022, o caminho foi apostar no custo-benefício, pensando em celulares com chipsets econômicos e preço mais baixo que os seus concorrentes atuais. Tá, mas por que eu disse tudo isso? Porque essas experiências definiram a abordagem da Motorola para esse ano. O Edge 40 caminha para ficar entre o Edge 30 e o Edge 30 Pro do ano passado, mas com características muito próprias que equilibram um trabalho mais agressivo em câmeras e econômico no desempenho. Bom, mas deixa eu falar sobre a construção dele, que aliás é bem bacana. Ele tem uma pegada bem confortável, passa longe de ser um celular grandalhão e é bem fininho para um topo de linha. Nas medidas, são 158mm de altura por 72 de largura e apenas 7,6mm de espessura, pesando 171 gramas. Para efeito de comparação, o S23 Plus pesa 196 gramas. Então, só de pegar na mão, você já percebe a intenção da Motorola de ter um top de linha mais leve e menor nas medidas, e não um trambolhão como os S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max. Em outro ponto que ele se diferencia dos demais tops de linha é na escolha do material da traseira. A Motorola aqui aboliu o vidro e optou por esse acabamento chamado por eles de Vegan Leather, que tem um toque que se assemelha bastante ao couro. Ele vem em 3 cores. A preta, que a gente recebeu para testes, além do verde e do Viva Magenta, eleita a cor do ano pela Pantone, que presta consultoria para a Motorola em cores desde o ano passado no Edge 30 Neo. Eu poderia dizer que até por conta desse acabamento em Vegan Leather, a Motorola não enviou uma capinha, mas a gente já vem falando que a empresa diminuiu a sua experiência de unboxing nesse ano. Então, capinha na caixa já deixou de ser uma realidade, assim como o fone cabeado. Mas é que esse acabamento dá a impressão de eliminar a necessidade de uma capinha passa. Sem o vidro, outra vitória foi ver uma diferença menor entre o corpo e o módulo das câmeras, e isso deixa um ar mais harmônico para o celular, mas ele continua balançando bastante em cima da mesa. E eu já ia esquecendo de falar que o logo da Motorola, que fica na parte traseira, se torna um botão remapeável de ação rápida. É só tocar 2 vezes no logo que ele ativa a função, e você pode escolher qual função você quer ativar. Por padrão vem o TikTok, mas eu escolhi abrir o Ready For. As laterais são de metal e bem finas por conta da tela curva. Não tem nada na lateral esquerda e apenas o microfone no topo. Do lado direito ficam os botões de energia e de volume e embaixo fica a entrada para chip de operadora, a porta USB e o alto-falante. Tudo é bem discreto aqui. Passando para a tela, a gente tem uma POLED de 6,55 polegadas, Full HD, com 144 Hz de taxa de atualização e brilho que alcança picos de 1200 nits. Traduzindo essa numeralha toda, eu tô falando de um display muito gostoso de usar mesmo sob sol forte, com cores vivas e intensas e num tamanho que não é nem grande demais e nem muito pequeno. E olha, eu gosto bastante dos displays da Motorola na linha Edge. Além disso, é uma tela curva, que dá uma sensação de mais requinte e fica ajustado nas mãos. As bordas são mínimas nesse display, na mesma proporção que o S23 Ultra, e complementa essa cara de top de linha que o Edge 40 tem. O único recorte nessa tela é o furo para a câmera frontal. E para quem quer entender essa sigla, o P na frente do OLED é de plástico, ou melhor, diodo emissor de luz plástica.
O OLED e o POLED são praticamente a mesma coisa e têm funcionamento semelhante, mas tem uma pequena diferença ali. E a principal diferença entre esses dois painéis é que o primeiro usa um substrato de polietileno, que é um plástico, ao invés do vidro. E isso permite a fabricação de displays flexíveis, que podem ser enrolados como papel ou ainda painéis mais finos e com menor preço de fabricação quando comparado aos OLED padrão. Sobre a taxa de atualização, o celular permite que você deixe o Android decidir como quer fazer, ou ainda travar em 60, 120 ou 144 Hz. A tela vem mais saturada por padrão, mas dá para mudar nas opções de display. Eu só não recomendo porque ela ficou bem legal assim. Agora, tem um ponto que merece comemoração na construção, já que depois de muito tempo e pedidos insistentes da comunidade e de vocês que tanto comentam nos nossos vídeos, o Edge 40 traz certificação IP68, que é a proteção máxima contra água e poeira, permitindo inclusive que o aparelho fique submerso. E por que isso é importante? Porque antes disso, os aparelhos contavam com uma proteção interna contra respingos d'água, mas o ponto é que a fabricante não se responsabilizava se acontecesse algum problema com os aparelhos. Isso era um fator que incomodava vocês. Primeiro, porque os concorrentes da prateleira mais alta contam com a certificação, então, se é para competir, precisa ter todos os recursos. Segundo, porque vocês gostam do recurso, até porque pagam caro por um aparelho que tem isso. Vale dizer que esse aparelho aqui é Dual SIM, e mantendo o que havia feito no G53, esse carinha tem o eSIM no segundo chip. A Motorola não divulga os números de adesão ao eSIM, mas eu lembro de a empresa ter dito que via um grande potencial de crescimento do chip virtual e testaria o mercado no celular intermediário para adotar a mesma solução em outros aparelhos. Para fechar, ele é 5G em qualquer uma das bandas disponíveis. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maior parte de vocês que passam por aqui não são inscritos. Então pausa o vídeo agora, se inscreve e aproveita para clicar no sininho e sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal, fechou? Bora continuar! Mas não é só a construção que determina se o Edge 40 é um top de linha. Eu preciso falar também do que ele traz de hardware. E se no ano passado a Motorola colocou o Snapdragon 8 de primeira geração no Edge 30 Pro, aqui a opção foi pelo Dimensity 8020 da MediaTek. Na versão que eu recebi para testes, ele vem acompanhado por 8 GB de RAM LPDDR4X e 256 de armazenamento interno no padrão UFS 3.1. E para entender melhor onde esse carinha está posicionado, eu usei o AnTuTu Benchmark. Eu particularmente não acho que os testes frios sejam um fator de decisão de compra, mas ajudam bastante a entender onde o celular está posicionado e até onde ele pode chegar. E no caso de um SOC que eu vi pela primeira vez, valeu para avaliar. Foram 687.211 pontos no teste, o que me acendeu o alerta, porque eu estava esperando mais dele. Para efeito de comparação, eu peguei o meu Edge 30 Pro e refiz o teste com um ano depois de lançado, e foram 937 mil pontos. O Edge 20 Pro de 2021 pontou na casa dos 692 mil pontos e o Edge 30, também lançado no ano passado, chegou aos 582 mil pontos. Saindo do universo moto, o S23 da Samsung passou de 1 milhão e 100 mil pontos, e o iPhone 12, que chegou às prateleiras em 2020, está na casa dos 721 mil pontos. Então, sabedor que o chip da MediaTek não está querendo concorrer com os melhores modelos de Qualcomm ou Apple, a gente precisa falar de como ele se portou no dia a dia, e eu gostei. Ele aguentou a navegação no sistema e a troca de aplicativos de forma fluida, alternando entre os 120, 90 e 60 Hz. Em software, também foi um passinho atrás. A Motorola estava oferecendo 3 anos de atualização no Edge 30 Ultra, e eu celebrei quando fiz review do aparelho, mas aqui, talvez pelo chipset, o suporte ficou em 2 anos, com 3 updates de segurança do Google. Nunca é demais dizer que, nesse caso, quanto mais anos de suporte, melhor. E para efeito de comparação, o Galaxy A54 e o M54, que usam o chipset da Samsung, entraram na política de 4 anos de atualização de software. É só para dizer que a gente tá de olho, tá, Motorola? Mas há duas boas notícias aqui. A primeira é que ele tem suporte ao app Moto Secure, que é o ecossistema de segurança da marca. Eu já comentei no review do G53, mas vou repetir. Ele adiciona proteções importantes, como uma pasta segura que é criptografada e permite adicionar aplicativos e informações pessoais, como galeria, notas e tudo que você quiser, criando uma segunda partição no seu celular. Você também pode escolher embaralhar o seu PIN para dificultar a vida de pessoas mal intencionadas e proteger o seu Wi-Fi e outras configurações bacanas de segurança, mas que não são exatamente uma novidade no mundo Android. A outra boa notícia é o suporte ao Ready For, seja num display como uma TV sem fios ou acoplado a um computador, e ele vira tanto um modo desktop como ainda pode ser a webcam desse sistema. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre modos desktop, mas quem precisa disso sabe a importância de poder usar o seu celular como um computador para estudar ou trabalhar.
Eu comentei que o Edge 40 é um celular fininho, pensado para quem não quer um trambolhão na mão, né? Tá, mas para chegar nesse tamanho, alguém paga o pato. E aqui foi a bateria que se sacrificou para que o aparelho ficasse desse tamanho bacana. Ela tem 4.400 mAh de bateria e suporta carregamento de 68 watts, assim como a Edge 30 Pro e o Fusion do ano passado. Aliás, no evento de lançamento, sobrou até uma cutucada nos rivais como a Samsung, que mandam carregadores na caixa com capacidade menor que é suportada pelos seus aparelhos. Carregadores de 68 watts conseguem dar conta até mesmo de um notebook. E um celular conseguem a proeza de carregar um aparelho como o Edge 40 em 45 minutos. É o melhor tempo que eu já vi na vida? Não, mas é excelente. Isso porque no meu teste, ele precisou de apenas 15 minutos para dar 53% de bateria e tinha 87% com meia hora de carga. E aí reduziu bem o tempo nos últimos 15 minutos. O consumo de energia está aparecendo para você aí na tela, enquanto eu te lembro que ele ainda suporta o carregamento sem fio de 15 watts, para quem já se acostumou com os carregadores wireless. Eu preciso falar sobre as câmeras, e nesse ano eu venho notando uma tendência na Motorola de diminuir a quantidade de sensores na traseira, algo que eu já vi nos Moto G de 2023 e que se repete nesse topo de linha. Aqui tem uma câmera principal de 50 megapixels f1.4, que é a maior abertura que eu lembro de ter visto em smartphone em muitos anos, auxiliada por uma lente de 13 megapixels híbrida, capaz de fazer ultra-wide, macro e sensor de profundidade. Na frontal, uma câmera de 32 megapixels. Então, observando essa tendência de tirar a terceira lente, eu aproveitei que eu estava no evento de lançamento para perguntar para a Motorola o porquê dessa remoção e apostar num sensor híbrido. A empresa me mostrou dois fatores. Primeiro, eles concordam com a gente sobre as câmeras macro de 2 megapixels, que não entregam um resultado condizente com as demais câmeras. E o segundo sensor é capaz de fazer isso e ainda entregar modo retrato e fotos ultra-wide. O segundo é a engenharia. A Motorola aposta que uma espessura menor deixa ele fininho e com corpo unibody, incluindo esse módulo de câmera. Colocar uma lente a mais deixaria o corpo do aparelho sem a harmonia que ela deseja, criando um calombo muito grande para a traseira. E eu perguntei também sobre uma possível lente de zoom, que é natural de a gente ver em celulares top de linha. E a resposta é que o problema de harmonia da traseira se agravaria, já que esse sensor tem um tamanho físico maior, e aí ele ia ficar parecendo um Xiaomi 13 Pro, com aquele calombo gigante, sabe? E tem dois pontos que eu preciso te falar. O primeiro é que a Motorola trouxe uma série de atualizações para as câmeras da última geração, e a principal delas é o modo de estabilização em 360 graus, feito pela ultra-wide, e a novidade é que esse modo chegou ao Edge 40. A outra é o desenvolvimento de um novo perfil de cores para a câmera do Edge 40, com melhoria nos níveis de brilho, contraste e calibração de cores. Tá, tudo isso explicado, como a câmera do Edge 40 se comportou? Tem duas coisas aqui que eu gostei bastante. O primeiro é o modo noturno automático, que é uma evolução natural do que o algoritmo de câmera da Motorola já fazia quando encontrava uma cena escura. Então, agora você pode deixar esse recurso ativado e assim que o aparelho percebe a baixa luz, ele já ativa o Night Vision. E por que isso acontece? Porque a Motorola aprimorou o desenho do aplicativo e adicionou foco instantâneo em cada pixel da câmera. Então, quando você abre o aplicativo, o tempo que ele demora para reconhecer a cena é bem menor em comparação com outros aparelhos, até mesmo da própria Motorola. Eu disse isso para começar pelas fotos noturnas, que ficaram muito legais na câmera principal. A câmera simplesmente não sente a queda de luz e trabalha muito bem no modo automático ao abrir o aplicativo. Os resultados foram bem bacanas, seja captando um objeto no foco e desfocando o resto, ou mesmo de uma paisagem noturna. Mas a lente auxiliar faz um trabalho de razoável para bom em baixa luz. Era algo que a gente já esperava, mas que precisa ser pontuado. Em fotos ultra-wide, especialmente de paisagens, as urbanas, eu senti uma tendência a deixar a imagem mais azulada, num tratamento de cor diferente da principal. Isso não acontece tanto em fotos mais específicas, como a de um jardim ou de ambientes fechados, mas durante o dia, o sensor principal foi acima das minhas expectativas. Eu aproveitei o dia ensolarado no parque para fazer algumas fotos e curti demais como as imagens ficaram claras e bem iluminadas, seja no sensor principal como na ultra-wide. E tem mais 3 recursos que valem mencionar aqui. O primeiro é que a lente auxiliar faz modo retrato em 3 distâncias diferentes, 24, 35 e 50 mm. Então dá para fazer até mesmo aquela foto da galera com desfoque de fundo. E o segundo é o modo de captura dupla em vídeo com modo vlog, que não é bem uma novidade, mas que ganhou um recurso exclusivo. É assim,
Quando você está falando, o software grava as duas telas e te mantém na cena. E quando você silencia, a câmera de selfie desaparece da cena. Para quem quer fazer vlogs ou reacts, é algo bem bacana. O terceiro é o modo retrato em vídeo, que você ativa direto do modo de vídeo padrão, clicando no ícone do retrato que está no canto inferior direito. Ele desfoca o que não está na cena e você ainda regula o nível de blur em tempo real. Por fim, faltou falar das fotos macros. Com uma lente de 13 megapixels, é muito mais fácil focar e fazer fotos claras e realmente utilizáveis usando esse modo. Chegou o momento de dizer o que eu achei do Edge 40. E ele foi muito bem na construção, adicionou certificação IP68, tem uma ótima tela, faz um trabalho ótimo de inteligência artificial para aprimorar as câmeras e tem um desempenho que se aproxima dos tops de linha. Não dá para dizer que ele é ruim, muito pelo contrário, eu gostei bastante do aparelho. Gostei também de ter um carregador de 68 watts que passa dos 50% em 15 minutos de recarga, mas eu gostei especialmente do preço dele, R$ 3.999 ou R$ 3.599 à vista. Só tem um problema quando a gente olha onde esse carinha está posicionado, que é a concorrência que a própria Motorola arrumou para ele. Ela atende pelo nome de Edge 30 Ultra, com o melhor chipset do ano passado, câmera de 200 megapixels, tela e construção também muito boas e a maior parte dos recursos de câmera que esse carinha trouxe e já chegaram para atualização de software. Hoje, ele sai pelos mesmos R$ 3.599 à vista, mas eu já achei por R$ 3.299 dias atrás, o que significa que ele pode pintar mais barato em outras promoções. E aí, para quem gosta de Motorola, o Edge 30 Ultra é o mais potente já lançado, não tem discussão. Mesmo assim, eu fiquei feliz de ver no Edge 40 um celular muito bacana e num preço que não é proibitivo, como os modelos do ano passado. Será que em 3 meses ele vai ser o custo-benefício perfeito? Tá, mas essa é a nossa opinião. Me fala você o que achou? Aproveita para me falar se você gostou do Edge 40 ou se você prefere outros aparelhos. Não esquece de deixar o like, aproveita para se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que é fã de Motorola, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!